E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Calão, vice-presidente da VET Júnior. Eu sou a Mariana Komagomi, assessora de gestão de pessoas da VET Júnior. E hoje nós estamos aqui com o nosso 7º episódio do nosso podcast Fala aí VET Júnior. No episódio de hoje nós vamos apresentar um tema importantíssimo. O nosso tema é Psicultura no século XXI, o futuro do mercado e da profissão. Hoje nós estamos com o profissional Newton Ishikawa. Gostaríamos de dar a boa-vinda para o senhor Newton. Então, no nosso 7º episódio, a gente tem a honra de receber o Dr. Newton Ishikawa, que é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina, doutor em Agricultura pela Unesp, especialista em produção de peixes, consultor e sócio fundador da empresa Aquaí. Seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui e se você quiser se apresentar mais um pouco. Ok, bom, primeiramente obrigado, é uma grande satisfação poder retornar aqui à universidade que fez parte da minha formação, né, já faz um bom tempo, né, e falando rapidamente, né, eu me formei em veterinária e naquela época não tinha muito essa oportunidade de trabalhar na área da piscicultura, como eu comentei com vocês antes, que basicamente o principal mercado era a pesca e pague, né, e aí eu optei então de prestar uma prova para pós-graduação e acabei seguindo, né? Foram 7 anos de pesquisa, focado na parte da produção de peixe, mas eu sempre gostei muito do campo, né? Cheguei até a passar no concurso para ser professor, mas eu optei em seguir essa área do campo, que é o que mais atraía. Confesso que às vezes me bate a dúvida, né, se eu fiz a coisa certa, mas enfim, né? Aí eu tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas multinacionais, empresas familiares, tive a oportunidade de estar em várias regiões, principalmente os principais polos de produção do Brasil, e recentemente, coisa de 7, 8 anos, eu decidi, né, me desvincular das empresas e começar meu próprio negócio, com a parte de representação, distribuição, e foi em 2000, antes da pandemia, né, eu lancei um aplicativo atendendo às dores do produtor, que é a informação, né, enfim, e nesse tempo a gente pivotou a empresa e a gente percebeu que a principal dor era a informação, né? Eu acho que ainda é em todo o setor, mas na área da piscicultura é a principal dor. E hoje a gente atende então, tem 2 empresas que a gente atende a parte de consultoria para as empresas e também ao produtor, com essa parte de assistência técnica, né? As empresas mais voltadas para posicionamento de produtos, desenvolvimento de novas tecnologias, né? A gente faz testes com alguns produtos também. Enfim, e estamos aí, né? Com a bota suja no campo sempre, que é o que me trouxe, né? Que me direcionou para isso. Mas enfim, era para ser rápido, né? Mas acho que eu prolonguei um pouquinho, né? Que legal, Newton. Bom, o nosso podcast aqui a gente visa em falar um pouquinho, debater sobre vários assuntos da veterinária, né? Então, vamos começar um pouquinho as perguntas sobre o assunto da piscicultura, que é um tema que vem crescendo cada vez mais, principalmente aqui no Paraná, né? Então, Newton, como a piscicultura tem evoluído nos últimos 10 anos e quais as tendências que a gente pode esperar para o futuro dentro desse nicho? Você falou os últimos 10 anos, né? Eu estou no setor praticamente nessa parte das empresas quase 20 anos. Então eu sou bem otimista, né? Eu vejo que é um setor que tem um potencial, né? Hoje eu até falo que a gente não está mais no potencial, a gente está na realização desse setor. O que a gente teve, basicamente, nos últimos 5 anos foi um crescimento assim, muito além do que a gente esperava, né? Principalmente com as entradas das cooperativas, né? A gente vê que o setor está cada vez mais profissional e, na sequência, a verticalização do setor, que é mais ou menos o que aconteceu com a agricultura há 20, 25 anos atrás. Os grandes grupos, né? Um exemplo que eu falo, hoje a maior empresa de genética do mundo, né? Está no Brasil, ela está, acho que há 4 a 5 anos, ela já se instalou no Brasil com o objetivo de fazer um banco genético no Brasil para tilápia, né, para estar vendendo no mundo. E, enfim, é um segmento, inclusive a gente, esqueci de falar, a gente realiza um evento anualmente voltado para o setor e cada ano ele vem dobrando, né? Então, o número de empresas
empresas. No primeiro ano a gente teve 7 empresas patrocinando, no segundo ano já foi 15 empresas, o ano passado foram 37 e esse ano, que foi em julho, agora o último evento, foram 52 empresas patrocinando, né, o evento. Então a gente vê nesse movimento das empresas vindo, né, investindo, né, no setor. Hoje a gente é o quarto maior produtor de lata do mundo, né, mas com potencial de ser facilmente o principal fornecedor do mundo. Então, assim, o que eu vejo, né, a gente já é uma realidade que o setor realmente está vivenciando aí um crescimento muito grande e com potencial, né, nos próximos, a médio prazo, eu falo, 3 a 5 anos, a gente vai estar tendo muitos números aí para apresentar com objetivo aí, né, que é isso aí. Legal. Então, a gente queria saber se de fato há uma carência de profissionais qualificados nessa área e quais fatores explicariam isso? Hoje, profissionais qualificados, acho que em todos os setores, né, existe uma carência. Mas o nosso, principalmente, né, é um setor que está crescendo muito, como eu comentei aqui, apesar de ser um setor multidisciplinar, né, a gente sente uma grande falta, né? Hoje as empresas me procuram muito, falam, Newton, eu preciso de um profissional, né? E a gente direciona bastante, né? Mas assim, o que falta, vocês estão no curso de veterinária, né? Se a gente avaliar hoje, poucos veterinários têm buscado esse segmento da piscicultura, que eu, como comentei, muitos acreditam que é um segmento mais voltado para a pesca pague, né? Porém, é um setor hoje que tem crescido bastante e a tilápia hoje é um commodity, né? É uma proteína de excelente qualidade que a médio prazo a gente vai estar abastecendo o mundo com essa fonte de proteína. Falando no profissional veterinário que queira se especializar na parte de piscicultura, o que você acha quais competências técnicas e práticas as empresas visam nesse profissional, esperam que esse profissional tenha para que ele se insira no mercado? Eu acredito que as competências que você falou, né, é a mesma de qualquer setor, né, um bom profissional, com informação, qualificação, né, dedicação, mas o que eu costumo falar nesse setor da piscicultura, um pouco diferente das outras áreas, né, que já está bem mais avançado, é um pouco mais difícil, a concorrência é maior, você tem mais tem que se preparar melhor. Então a piscicultura ainda é um setor que absorve bastante mão de obra, né? Então eu presenciei muitos profissionais que não eram da área, mas que se dedicaram, né? E hoje ocupam cargos de alta posição dentro das empresas, né? Mas é isso, né? Comprometimento, uma competência, né? E principalmente, eu costumo falar, a experiência e a vivência junto ao setor, né? Para entender as dores, as soluções, né? Esse sim é um profissional que é bem visto no setor. De que maneira participar de uma empresa júnior, como a VET Júnior, contribui para a inserção no mercado da piscicultura? Eu até comentei, né, com vocês, conversando antes, que eu conheço um grupo de estudos que é voltado dentro de uma universidade, onde é feito vários trabalhos, principalmente junto às empresas, né? E isso tem gerado muitos resultados interessantes, tanto para as empresas, mas também para esse grupo, né? Que boa parte das pessoas que participam desse grupo, eles já saem empregados, né, em boas empresas, né? E isso é bom para os dois lados, né? Então, mas até conversando com vocês antes, esse trabalho que vocês fazem, né, de ir a campo, né, conhecer a demanda, buscar soluções, eu acredito que isso aí, sem dúvida, é um caminho para estar direcionando, né, principalmente ajudando a sociedade, né, mas também já um viés aí de possivelmente estar entrando numa grande empresa, né, e tentar fazer esse trabalho junto ao setor. Newton, nós sabemos que você é o CEO da Aquain, né, empresa de consultoria em aquicultura. Se o senhor quiser também, o senhor pode apresentar um pouquinho depois.
explicar como que a consultoria dentro do nicho, dentro da agricultura e piscicultura mais especificamente, né, ela vai influenciar e transformar os resultados em uma piscicultura? Sim, hoje a Coin ela nasceu com o intuito de uma plataforma, né, de trazer informações para o setor, né. Eu vivia muito, né, no campo e o produtor falou: Milton, não tem um medicamento para peixe, a gente tem que usar um medicamento de aves, de suíno. Mas eu falei: não, tem vários produtos. Então a gente montou essa plataforma onde a gente disponibilizava as empresas e as tecnologias dos produtos, né. Só que, infelizmente, né, foi bem na pandemia, né, a gente teve baixa adesão, né, que muitas vezes eu brinco, a gente fala que conhece o produtor, mas na verdade ele fala uma coisa, mas ele faz outra. Então a gente teve baixa adesão e na tecnologia a gente fala de pivotagem, quando a gente pega a mesma estrutura e muda o foco de trabalho. E aí a gente vendo essas dores, né, de informação, a gente direcionou então a Aquaim voltada à parte da consultoria e assistência técnica, né? Então nada mais do que eu já fazia campo, que era aí os produtores, né? A gente transformou no negócio, porque a gente sabe que muitas vezes o gerente que está ali dentro, muitas vezes o dono fala, muitas vezes não funciona. Tem que vir alguém de fora, né, para posicionar. E nosso posicionamento é totalmente neutro, né? A gente não tem vínculo com nenhuma empresa. Então, tudo que a gente direciona para ser feito é com um viés, um intuito de realmente melhorar os números, né? E hoje o setor da piscicultura tem evoluído, hoje tem sistemas, né, de monitoramento, onde você controla dados, resultados. Então, em cima desses dados, a gente consegue fazer alguns ajustes, né, para estar melhorando esses números. Então, a gente tem tido bons resultados, né? Para mim é gratificante, né, não só em termos financeiros, mas principalmente de poder solucionar as dores, né, e melhorar os números da produção. E nas empresas também, né? Hoje as empresas vêm, querem conhecer o setor, é um setor muito amplo, né? Tem vários segmentos, tanque escavado, tanque rede, sistema de raso, bioflocos. Então eles querem um direcionamento, uma pesquisa de mercado. Então a gente faz essa pesquisa de mercado para eles e muitas vezes a gente testa os produtos, né, e posiciona esses produtos no mercado, né, principalmente com os resultados, né, para estar passando isso para o setor. E para a nossa última pergunta, como que um aluno que de repente se interessou por essa área, como ele pode buscar se aprofundar mais e se preparar mais para atuar nesse mercado? Boa pergunta. O que eu vejo hoje, né, se eu pudesse voltar onde vocês estão aqui hoje, né, estudando para se formar, rodar mais, né, visitar, fazer mais estágios, né, não que eu não fiz, né, isso foi o que abriu portas para mim, né, eu fiz estágio no CEP Taibama, que hoje virou Chico Mendes, né, só que o que é interessante, naquela turma a gente estava em 15 estagiários, todos esses 15 estagiários estão bem em órgãos de pesquisa, universidade, empresas, né? Então a gente tem um network muito legal, né? E realmente, lá a gente passava rede, a gente sujava a roda, entrava no tanque, e hoje é gratificante, porque a gente sabe como que a estrutura funciona, né? Eu entrei na área de patologia no laboratório, só que eu ajudava o pessoal da reprodução, o pessoal da parte do camarão, então a gente acaba, claro, a gente comia camarão, comia peixe tudo junto depois, né, a sobra dos testes, mas é um aprendizado onde a gente gera um bom network e o nosso setor ainda é pequeno, então é legal porque qualquer evento que a gente vai, a gente acaba encontrando todos os colegas, né, que hoje estão nas empresas, inclusive esse evento que eu organizo anualmente, eu falo que eu só consigo fazer porque tem esses contatos das empresas que a gente vivenciou junto, né, desde a época do estágio, e trabalhamos junto, e aí existe essa confiança, né? Então é isso. Eu acredito que vocês começando agora, né, claro, a base é muito importante, a teoria, mas a prática é o que faz a maior diferença. Bom,
Bom, eu acho que foi isso e eu acredito que nosso bate-papo rendeu bastante. Eu acho que foi muito produtivo e para os produtores também trouxe bastante informação e para os amantes da piscicultura foi muito bom. Então a gente gostaria de agradecer a você pela disponibilidade novamente e dizer que realmente a gente está muito feliz por poder ter essa oportunidade de aprofundar mais sobre o assunto. E esse é um agradecimento que você pode Puxa, obrigado. Muito legal, muito legal. Bom, eu só tenho que agradecer, né? Eu acho que é uma oportunidade de a gente falar um pouco do nosso setor e para mim eu ficaria muito grato, né? De poder, né, ter apresentado um pouco como está o setor, você conseguir angariar os profissionais, futuros profissionais da área, né? Deixo o convite para todos vocês, o evento que a gente organiza, né? Chama Simpop, que é um simpósio de piscicultura. A gente realiza todo ano, no mês de julho, o ano que vem vai ser no mês de agosto. E é um evento que muitos colegas falam, Newton, eu só entrei para essa área da aquicultura quando eu fui naquele evento, quando eu assisti a sua palestra, eu vi que não é só pesca e pague, é um mercado gigantesco, né? E eu fico muito contente, né? Muitos estagiários que trabalharam comigo estão todos bem posicionados, né? A maioria muito melhor do que eu financeiramente, mas assim, é gratificante. Então, é um setor que vai precisar de gente, né? Precisa de bons profissionais e contamos com todos vocês, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Da agricultura, né? Gostei bastante, foi muito enriquecedor e espero que mais pessoas possam realmente ter interesse por essa área, né? Desbravar o meio da agricultura, né? Da piscicultura mais especificamente. E queria agradecer mais uma vez o Sr. Newton e para o pessoal que está nos assistindo. Agora nós vamos nos despedir, infelizmente o nosso episódio acabou, mas se você gosta do assunto, conhece alguém que gosta, tem algum amigo que gosta da piscicultura, envia esse podcast para esse colega, temos ele disponível no Spotify, no YouTube, e sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, curta os nossos vídeos que você achar interessante, dê sugestões se não achar também. E é isso, por hoje é só, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.